4 métricas para avaliar a sustentabilidade financeira do seu consultório. Eu sou Natália Carneiro, mentora de médicos, e se você se sente completamente perdido na gestão desse consultório, fica aqui comigo, que nos próximos minutos você vai aprender 4 métricas para medir se o seu consultório realmente é sustentável do ponto de vista financeiro. E já aproveita para clicar nesse vídeo, curtir e encaminhar para aquele seu colega médico que precisa aprender um pouco mais sobre gestão de consultório. Se você se sente muito perdido, não sabe nem por onde começar na gestão do seu consultório, eu vou te propor que a gente comece com uma meta SMART. O que é uma meta SMART? É uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante e que possa ser medida em um determinado período de tempo. Então, muitas vezes, quando eu vou conversar com os médicos, eles falam para mim: eu queria melhorar o meu consultório, eu queria melhorar o meu faturamento. Mas melhorar quanto? Em relação a quê? Em qual período de tempo? Então você precisa de uma meta que seja específica e que você possa medir em um determinado período de tempo. Também é importante que seja uma métrica que seja alcançável. Por exemplo, se você fatura R$100 mil hoje, você fala para mim, eu queria faturar 1 milhão no mês que vem, isso não é alcançável, é praticamente impossível. Mas se você quiser aumentar 50% do seu faturamento de um mês para o outro, é possível. É possível, às vezes, até você dobrar o seu faturamento de um mês para o outro, desde que você faça alguns ajustes nas alavancas de crescimento do seu negócio, no modelo de negócio, no processo comercial do seu negócio. Então, a meta tem que ser alcançável, tem que ser também relevante. Então, quando às vezes eu pergunto para os médicos, o que você sente dificuldade, o que você queria melhorar aí? Eu queria que chegassem mais nomes da internet, que chegassem mais leads. Será que essa métrica é realmente relevante? Não seria mais interessante a gente medir o número de conversões ou o resultado gerado a partir dessas conversões, o incremento de faturamento a partir dessas conversões e também sempre medir em um determinado período de tempo. Então hoje, para começar, se você não sabe nenhuma meta, nada do seu consultório, a gente vai começar com uma meta SMART, que é o seu faturamento. Então pega aí o seu faturamento do último ano, tá? E uma projeção para o que você quer para o próximo ano. Pega o seu faturamento anual, o que você almeja fazer, e divide por 48. Por que 48? O ano tem 52 semanas. E aí, às vezes, você vai querer tirar 4 semanas de férias, onde você não vai bater a sua meta de resultado de vendas. Então, coloca uma divisão por 48 que você vai ter a meta que você vai ter que fazer semanal na sua clínica ou no seu consultório. Assim que a gente avalia, cria uma meta de faturamento para a sua clínica e para o seu consultório. Só que se a gente olhar para o faturamento de forma isolada, isso não é muito inteligente, porque o faturamento por si só, ele não avalia o quanto de dinheiro que vai sobrar no seu bolso, que você vai poder tirar do seu consultório. Então, ontem eu conversei com um médico e quando eu fui avaliar a precificação dos produtos que ele estava vendendo no consultório dele, um médico que trabalhava com tricologia, se ele vendesse, ele ficava no prejuízo. A precificação estava tão errada que se ele vendesse, se ele aumentasse o faturamento, ele ia ficar no prejuízo. Então, a gente não pode olhar só o faturamento, a gente tem que olhar também a margem de lucro. O que é a margem de lucro? É a última linha da tua planilha financeira. É o que sobra depois que você tira todo o custo. Então, o que vai influenciar a tua margem de lucro? Os custos do teu consultório, quanto que você gasta de aluguel, de condomínio, a secretária, quanto que você está gastando com marketing, com anúncios. Tudo isso entra no custo. Também você tem que descontar a sua estrutura tributária, o quanto que você está gastando com impostos. Existem formas de você otimizar a sua empresa do ponto de vista tributário. Médico, às vezes, tem muita dificuldade com isso. Conversa com seu contador, vê quanto de imposto que você está pagando e se você poderia pagar menos, porque a lei permite que em algumas circunstâncias a gente pague menos imposto. Existem formas da gente otimizar isso dentro da lei. Eu nunca vou ensinar nada para vocês fazerem nada fora da lei, mas conversa com seu contador que existem formas de você diminuir a proporção de impostos que você paga todos os meses. Então, a margem de lucro é o que sobra depois que você tirou os impostos e os custos. E aí,
Uma coisa que influencia muito a sua margem de lucro é a sua precificação. E eu vejo que aqui os médicos pecam demais, porque eles precificam baseado no que os colegas deles, que têm menos conhecimento ainda de gestão, estão precificando. Então eles veem, aqui na minha cidade a média de consulta é tanto, aqui na minha cidade cobram em média tanto para fazer uma cirurgia. Só que você não sabe o custo do teu colega, você não sabe nem o seu custo, quem dirá o do teu colega. Então você não pode equiparar por uma tabela de mercado, por uma média de mercado, não, você tem que precificar baseado no teu custo. Mas aqui eu vou te dar ainda uma dica mais valiosa: aprenda a precificar pelo ROI. Quando você precifica baseado só no custo, você vai ter um limite. Agora, quando você aprende a precificar pelo ROI, eu vou te explicar o que é isso, você não tem limite superior. Então, o que é o ROI? O ROI é uma métrica financeira que é retorno sobre o investimento, Return on Investment. E todas as vezes que um paciente faz um Pix para você, ele paga um tratamento na sua clínica, ele está esperando ser recompensado de alguma forma, com uma melhora clínica, com a restauração da qualidade de vida dele. Então, esse ROI, ele pode ser tangível, quando você consegue medir isso do ponto de vista financeiro. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha com a imagem e vai fazer uma rinoplastia, pode ser que ela vá ganhar mais, que ela vá conseguir fazer mais aparições públicas, pegar um trabalho melhor. Mas, na maioria das vezes, na medicina, a gente trabalha com o ROI intangível, com transformação real. E é aqui que entra a tua habilidade de comunicar o valor que você entrega. Então, a partir de hoje, uma tarefa aí para você, médico, que não sabe nem como começar a precificar o teu trabalho. Qual é o problema que você resolve? Qual é a transformação que você entrega? Qual é o resultado que você gera na vida das pessoas? Tem preço? Eu acho que você sabe que não tem nem preço para isso, né? Então, quando você aprende a se conectar com o resultado, com a transformação, você se sente mais seguro para precificar melhor o seu trabalho. Então, para isso, você precisa ter mais autoconfiança, você precisa se conectar mais, saber mais quem você é e o teu potencial de causar transformação na vida do outro. Quando você se conecta com isso, não existe caro e barato, existe dar resultado, não dá resultado. E eu vou falar para você, existem muitas pessoas que estão dispostas a investir para ter um resultado que muitos médicos não têm condição de entregar, porque o nível da entrega deles não permite, porque eles estão trabalhando no volume, eles estão trabalhando em consultas rápidas, rasas, sem soluções que gerem esses resultados que os pacientes buscam. E quando você tem essa clareza da tua proposta de valor, do resultado que você entrega, você vai atrair as pessoas que valorizam esse nível de entrega. E você vai conseguir precificar melhor o teu trabalho. Terceira métrica que eu vou falar aqui, nós já falamos sobre faturamento e sobre margem de lucro, agora nós vamos falar sobre LTV, Lifetime Value. O que é isso? É a quantidade de dinheiro que o paciente vai gastar na tua clínica e no teu consultório ao longo do tempo. Então, quem vai ser você? Um médico bombeiro que vai apagar incêndio de vez em quando e o teu paciente vai passar pontualmente com você? Com uma consulta, num retorno, ou você vai acompanhar o teu paciente trazendo soluções para a vida dele em diferentes fases do ciclo da vida dele. Então, quando você entende um pouco mais sobre empreendedorismo e você passa a criar soluções para o longo da vida do teu paciente, você aumenta o LTV do teu paciente. E essa é uma das métricas mais importantes que fazem a gente avaliar a sustentabilidade financeira de um negócio. Uma métrica que é muito importante é quando a gente coloca o LTV sobre o CAC. O que é o CAC? O custo por aquisição de cliente. Acompanhe aqui o meu raciocínio. Se você gasta R$10.000 de tráfego pago por mês e você consegue trazer 20 pacientes novos para a tua clínica todo mês, significa que o custo de aquisição de cliente para a tua clínica é quanto? R$500. Certo? Se esse paciente passa em uma consulta com você, que custou R$700, mais o retorno, você ficou no prejuízo. Agora, se esse paciente veio para você a um custo de R$500 e ele efetuou uma consulta, e nessa consulta você identificou que ele tem um problema que você resolve com uma solução que você tem estruturada, um programa de acompanhamento, a gente consegue aumentar o LTV do teu paciente. E a relação LTV
sobre CAC é muito maior. Então hoje eu vejo muita gente gastando muito dinheiro com anúncios, com marketing, mas não está pensando na sustentabilidade financeira do negócio. E se você está querendo se desenvolver como médico ou empresário, você não tem que olhar só para novos pacientes na tua base, você tem que olhar para a métrica LTV sobre CAC. Como é que você vai aumentar a duração em que o paciente fica na tua empresa consumindo produtos e serviços sobre o custo que ele teve? Quanto maior essa relação, maior a sustentabilidade do teu negócio. E se você acompanhou esse conteúdo até aqui, eu imagino que você queira aprender mais sobre gestão de consultório. Se esse é o caso, comenta Doctor nos comentários que o meu time vai entrar em contato e a gente vai entender como consegue te ajudar.